Boa noite. Boa noite, pessoal. Eugeninho, boa noite. Boa noite, Margot. Então, vamos esperar o pessoal ir entrando. A gente ir começando, mas a gente já vai começar enquanto todos vão entrando. Olá, Eugeninho, tudo bem? Já eu te chamo. Então, né, quarta-feira, dia 24. Oi, Nelma, boa noite. Então, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule. E a Formule vem fazendo aí ao longo desses anos lives com conteúdos de saúde, bem-estar, qualidade de vida, convidando profissionais que são referência em suas áreas de atuação. E espero que vocês estejam gostando. E a gente fica alternando aí os temas, às vezes uma vez ao mês, ou a cada 45 dias. Bom, hoje nossa live, ela tá é uma live bem acolhedora, é uma live que é também bem interativa. Nós vamos estar com 3 convidados, compartilhando experiências e muito saber de todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre um tema, né, que precisa de espaço, informação e muito acolhimento. O Alzheimer. O Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa progressiva, ainda sem cura, mas que afeta predominantemente, né, majoritariamente, pessoas acima de 65 anos, impactando na memória, na linguagem, na percepção do mundo, alterações de comportamento, personalidade e humor. Foi definido como o Dia Mundial e também o Dia Mundial e Nacional de Conscientização sobre o Alzheimer, que é uma campanha, né? A campanha desse ano tem como tema: conscientizar é o primeiro passo para cuidar com mais amor e respeito, chamando a atenção alertando, né, sobre os primeiros sinais da demência, incentivando as pessoas a procurar informações e apoio e aconselhamento. Por conta disso, o tema da live de hoje é Alzheimer, conhecimento que transforma. Então, conhecimento que transforma, o conhecimento na realidade transforma tudo. Pois acreditamos que a informação pode mudar a forma como vamos lidar com essa condição. Por isso, para conversar conosco sobre esse tema, eu convidei, né, a gente convidou aí a médica geriatra Ângela Gonçalves Costa, que ela é especialista ela é uma médica geriatra, especialista pela PUC do Rio Grande do Sul em geriatria e com o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também né, faz a parte clínica no seu consultório. Tem o mestrado em ensino e saúde e realiza um podcast chamado de Café com Geriatra. Também a neuropsicóloga Ana Maria de Araújo e o educador físico Geninho Caetano, com residência, ele é educador físico, com residência em atenção básica e multiprofissional e atuação também bastante com idosos. Vamos aqui, vocês já estão aí todos. Eu estou vendo aqui Ângela. Oi, Ângela, boa noite. Já vi Geninho. Vou já ir puxando aqui. Deixa eu ver se eu encontro Ana também. Mas vamos lá. Puxar aqui vocês. Aqui ao mesmo tempo. Oi, Ângela, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo. Escuta bem? Estou lhe escutando bem. Eu também. Deixa eu chamar aqui. Deixa eu aqui, Geninho. Não estou. Geninho entrou. Oi, Geninho, boa noite. Tudo bom? Deixa eu falar aqui, procurar aqui, Ana.
Tá dando algum tipo de interferência? Não, tô ouvindo direitinho. Tô ouvindo direitinho também. Eu não tô achando aqui, Ana. Ela tem que mandar o convite, não? Ela não tá aqui. Ana, você tá aqui? Mande um oi para poder ele puxar aqui. Deixa eu ver se eu vou só aqui. Acho que também tá travando, né? Eu não tô vendo a imagem de Luciana, não, só você. Não, é porque eu pausei para ver se eu pego. Já falei aqui com ela. Eu não sei se ela está tendo alguma dificuldade para entrar. Ana, diga alguma coisa, diga um oi, se você estiver aqui, ouvindo a gente. Ela tá aqui dizendo que tá ok, que tá vendo. Vou fazer assim, Ana. Eu vou fazer de outra forma. Eu vou colocar aqui seu nome. Você tem que. Peraí, não tá aparecendo para ela. Ana, quando você entrar, pronto, entrou. Pronto. Ana, tá vendo aqui a gente? Eu já lhe convidei, é só você aceitar. Eu estou fazendo ao contrário. Agora sim. Oi. Acho que entrou. Vira a câmera, certo? É. Pronto, agora você entrou. Pronto, tudo ok, certo? Ai, Então, gente, desculpa. não, tudo Não, mulher, certo. esses perrengues acontecem, viu? Quando eu De fazia Instagram. muita live, sempre acontecia. Mas vamos lá. Tá ouvindo todo mundo? Eu Sim, tô ouvindo ok. tudo tranquilo. Pronto, tudo ok. E espero aí que Falta todos que só estão você aqui aparecer. agora. Você não está me Pra vendo, mim tá não? aparecendo. Pra Pra mim mim tá não tá aparecendo. aparecendo, não. Só a Ana e você. Não tô vendo Luciana, não. Tá preto aqui pra mim. É. Eu tô me vendo, tô lhe vendo, tô vendo Então Geni, tô pronto, vendo deixa rolar aí. Deixa rolar. agora, você tá? Minha câmera tá normal, mas assim, tá travado, tá Eu tô vendo, travando. eu tô vendo todo mundo. Você tá vendo todo mundo. Pessoal, diga aqui alguma coisa, se vocês estão ouvindo direitinho, se tem alguma A Rosélia tá interferência, dizendo que tá aparecendo. se tá Todos congelando, estão aparecendo. Deve ter tá? um bugzinho só. No de Ângelo. É, Mas vamos adiante. lá. Vamos aqui. Bom, então boa noite aí a todos. A vocês três. Eu quero em meu nome, em nome da Formule, agradecer por terem aceito o convite para compartilhar esse período aqui com a gente e também a todos que entraram, que estão assistindo. Já aproveita esse momento do início e já envia essa live aí para um familiar ou um amigo que deveria assistir, que acha interessante. É só colocar o aviãozinho aí e Vou soltar e jogar mandar para já. a pessoa para juntar-se aí a gente nessa conversa, que vai ser bem esclarecedora, que promete tocar o coração e enriquecer a mente de todos vocês. Com certeza, né, um momento bastante conteúdo, informações e orientações. Então, vamos lá. Então, o Alzheimer
ele é uma doença, gente, eu vou fazer um breve resumo para passar a palavra aí para a Ana, ou para a Ângela. A gente mostra aí que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, como eu falei, que envolve essa questão das placas, o acúmulo das placas beta-amiloides, que é muito conhecido como as placas tóxicas. Também o emaranhado de uma proteína chamada de tau, e isso tudo culmina numa inflamação e que gera uma redução também do aporte de acetilcolina, que é importante para a cognição. Mas, para falar com mais propriedade sobre isso, eu vou fazer uma pergunta, Ângela, que na realidade é uma pergunta que é algumas perguntas em uma, mas nem se preocupe que eu repito os tópicos, só para Tá. assim, não ficar para ali ordenar. Então, explica aí para a gente, né, assim, o que é o Alzheimer, a abrangência, essa questão da faixa etária, do sexo e o que causa essa doença. Então, a doença de Alzheimer, posso falar já? Pode. Então, a doença de Alzheimer é uma doença que começa alguns anos antes do processo demencial aparecer. Como é que ela se dá, né? A causa inicial desse acúmulo de proteína beta-amiloide, emaranhado de proteína tal, leigamente, eu digo ao paciente, é um acúmulo de proteínas que não conseguem ser degradadas, como se ficasse um lixozinho ali, inflamando o cérebro, que não consegue ser degradado, certo? Eu acho que ele consegue compreender melhor. A gente tem Alzheimer de início precoce, antes de 65 anos, Alzheimer de início tardio ou clássico, a forma clássica, a partir de 65 anos. Assim, a causa oficial desse acúmulo realmente ainda está em estudo. Mas você perguntou alguma coisa depois. Foi assim, a causa, assim, se existe assim, uma causa, porque essa questão, né, da proteína do acúmulo, ela envolve. Mas, assim, se teria alguma causa específica, a abrangência, a faixa etária, o sexo também. Não, isso. Se a gente for pensar em doença de Alzheimer precoce, aí a gente pode pensar até em acometimento genético. Geralmente, aqueles, inclusive, menores de 60 anos. E podem desenvolver por herança genética. Mas esse quadro clássico, a partir de 65 anos, é muito pouco provável que carregue essa herança genética. Tem que ter o gene, mas se você vai dizer, então eu vou fazer um exame precoce para saber se eu tenho gene. Mas a gente não sabe se toda pessoa que vai ter o gene realmente vai desenvolver a forma avançada da doença. Então, existem exames hoje para ver o padrão genético, para pesquisar proteína tal, no líquido, beta-amiloide, no sangue, o que for. Mas a gente vai fazer o que com esse resultado, né, se a pessoa não tem sintomas? Eu vou dar um pulo lá na frente, depois eu volto. Se as pessoas for pensar nas novas drogas que vão atuar nisso aí, ok. Mas como as novas drogas ainda precisam ser mais estudadas, não adianta dizer que a gente tem indicação de fazer nessa parte. A doença de Alzheimer, ela começa com a fase pré-clínica e alguns anos depois ela inicia a fase demencial, que geralmente está acometida por quadros de memória, alterações de comportamento e alterações de outros domínios cognitivos, né? Função executiva, linguagem. É muito interessante dizer que nem toda demência é Alzheimer. Em média, 60% dos casos de demência é Alzheimer, mas nós temos outros tipos. E o importante de você diferenciar dos outros tipos é que, por exemplo, medicações que servem para Alzheimer servem para demência vascular, Opus de Levy, doença de Parkinson, mas não, da demência da doença de Parkinson, mas não serve para a frontotemporal. Não adianta a gente fazer as medicações que existem hoje, que já são consagradas para esse tipo. Então, o diagnóstico correto do tipo de demência é o primeiro passo. As pessoas costumam achar que o esquecimento é próprio do envelhecimento, mas não é. E o esquecimento pode ter uma gama de causas, desde uma ansiedade generalizada a realmente um quadro demencial. E assim, você tem uma abrangência, assim,
um percentual, tanto na população brasileira, no mundo, desse acometimento, até porque, né, como foi falado, foi, né, 10% dessa questão, mas aí a gente vai falar nessa questão mais da É, demência, né, que pode ser a prevenida. última vez que eu li, tem alguns meses isso, no Brasil, estava em cerca de 1 milhão de pessoas com demência. Só que, o que é que acontece? Tem muita gente subdiagnosticada ainda, né? Uhum. Então, a gente não pode nem dizer que é um número tão confiável. A Não, população está envelhecendo, é. né? A expectativa de vida dobrou em relação ao início do século passado, que é a faixa etária 40 anos, nós seríamos idosos no século Uhum. passado. Então, por isso que mais casos estão aparecendo, porque raramente você conhecia na família uma pessoa que dizia que tinha uma pessoa que caducou, né? Que tinha É. esclerose. Uhum. E hoje a gente geralmente conhece várias famílias que têm, sim, alguém com quadro demencial. Você falou, né, o acometimento, assim, essa variação do homem, da mulher, a faixa etária, né, dos 75 anos, mas quando acontece isso de forma mais precoce, tem também Depende alguma do tipo da estatística? demência, né? Porque Certo. alguns tipos, por exemplo, no temporal, da variante comportamental, a gente vê mais em homens. Mas há outras, tem que ver o tipo. Ou então a população estudada. No Brasil, não sei se a Ana pode me corrigir isso aí, a gente tem cerca de 100 mil novos casos por ano. Mas eu não sei lhe destrinchar ainda a prevalência de homem e mulher. Mas posso ficar lhe Certo. devendo essa informação. Não, mas tudo ok. Na Fatores de verdade, risco. eu vou só Sim, complementar, tá, Luciane? pronto. Vou complementar. A grande questão, assim, por um determinado tempo, se viu que mulheres, né, apresentam, as mulheres, digamos, ocupam o maior número, o percentual desse número de pessoas com demência. Mas há algo a se questionar nesse número, é que as mulheres procuram mais Isso. diagnósticos, elas se cuidam mais, elas vão mais a Uhum. médico, né? Elas fazem mais exames preventivos. Então, isso faz com que o Dá diagnóstico. esse viés. Então, a gente tem um viés aí pela questão de que a população masculina ela não é tão adepta Procura. a cuidar da saúde como as mulheres. Então, mas isso não quer dizer que a demência ela aconteça, Mais digamos, um. fisiologicamente muito mais na população feminina por alguma causa do organismo feminino. Não. É muito mais por uma questão social, comportamental, social, tá? Né, da nossa população. Certo. E Angela falou assim, dos fatores de risco, né? Essa questão onde é que pode entrar, assim, como é que entraria nesses fatores de risco o estilo de vida, né? A questão da genética, da genética, o ambiente, os fatores sociais, as interações, as relações interpessoais, até que ponto, por exemplo, um paciente com depressão, seja muitas vezes uma depressão que prolonga-se sem o tratamento adequado, ou mesmo alguns tipos de medicamento, eles podem também ser fatores de risco para o desenvolvimento da demência e do Alzheimer. A gente está falando do Alzheimer, mas já tocando no Alzheimer. Se a gente for parar para pensar nos fatores de risco que a gente pode dizer preveníveis ou modificáveis, Uhum. vem lá, escolaridade, o cuidar das doenças cardiovasculares, as doenças crônicas, aí vem diretamente ligado ao estilo de vida, que você já falou, que é a questão da atividade física, alimentação saudável, cuidar do sono, cuidar da saúde mental, porque as doenças psiquiátricas são fatores de risco, e principalmente se não forem tratadas, porque o que acontece? A pessoa às vezes tem uma doença psiquiátrica, fica bem e às vezes abandona o tratamento. Outras, elas já seguem o tratamento de acordo com o padrão. Então, Uhum. cuidar da saúde mental,
as conexões sociais, né, a relação, os relacionamentos, já a gente sabe que o isolamento social é um fator de risco muito grande e associado a outras coisas em porcentagem menor, como poluição, perda auditiva, tudo isso ele contribui como fator de risco que a gente pode, teoricamente, prevenir. Essas pessoas, eu digo que um amigo meu otorrino disse que as pessoas usam o óculos no meio do rosto, mas não querem usar um aparelho auditivo. Nunca esqueci, faz mais de 10 anos que eu escutei essa frase. Então, as pessoas acham que é normal não escutar, aí aquele idoso não escuta, fica com vergonha de dizer que não está escutando, não pergunta, não conversa, deprime, e eu digo que é só ladeira abaixo. E aí, assim, só complementando, né, o que a senhora está colocando, é que os estudos mostram que pelo menos 10% das demências diagnosticadas, elas poderiam ter sido prevenidas se os fatores de risco tivessem sido controlados, como doenças, como o Angela falou, doenças cardiovasculares, né, como a hipertensão, a diabetes, como o sono, hoje é digamos assim, é um fator que é muito bem é, Estudado. investigado, porque tem um potencial muito forte, né, no acontecimento de várias doenças, e aí a gente tem que investigar a questão da qualidade do sono, as alterações do sono, as apneias, que podem causar, né, então, é uma causadora de várias doenças crônicas, inclusive, e tem que ser investigado. Ou no sono REM, quem tem apneia, tem outras alterações de sono, não consegue chegar ao sono REM, e é no sono REM que nós liberamos as toxinas, né, as proteínas, que são tóxicas para o nosso cérebro, como outras substâncias também. Então, é como se fosse uma higienização do cérebro, né, quando a gente atinge o sono. Quem tem alterações de sono não consegue chegar a esse sono profundo, prejudicando, assim, todo o metabolismo do nosso cérebro, né? Então, hoje, as doenças, digamos, cardiovasculares, os hábitos de vida saudáveis que deveriam ser complementados, e não são atividade física, alimentação, elas são componentes, digamos assim, fundamentais para que a gente possa evitar, pelo menos, o aparecimento ou retornar, digamos assim, o aparecimento dessas doenças. Porque as pessoas dizem, Ana, mas a gente conhece pessoas que mesmo se cuidando, aparece e adoece. É uma doença que pode acometer qualquer um de nós. Só que em qualquer doença, quando pega um organismo, tem cuidado, um organismo utilizado, uma pessoa que já tem, né, hábitos implementados, então essa doença ela vai ter um impacto muito diferenciado num corpo, né, numa psicologia, digamos assim, em que esses hábitos não são implementados, em que há um prejuízo, né? Então, qualquer doença em um corpo, digamos, não cuidar, ele vai ter um impacto muito maior. Não seria diferente com a doença de Alzheimer ou com outro tipo de demência. E aí entra a questão da escolaridade, porque, infelizmente, nós ainda contamos com pessoas que chegam no envelhecimento ainda analfabetas, ainda com uma baixa escolaridade, além daqueles que, mesmo com alta escolaridade, auto-aposentarem, não implantam, não acrescentam na sua vida nenhum outro tipo de atividade cognitiva, né? E há um certo, digamos assim, um certo comodismo que leva realmente esse cérebro a não ser estimulado, a não ser desafiado, e aí fica mais suscetível ao aparecimento e ao adoecimento. E aí entra também o Alzheimer, uma doença, né, que é prevalente na cidade, também por essas causas, além do envelhecimento fisiológico, também por essas causas sociais, culturais e comportamentais. Só complementando, tudo que vocês já falaram, eu peguei o último relatório publicado na Lancet de 2024, que ele elenca todos os... são 14 fatores de risco. Dentre eles, alguns, quase todos vocês já falaram. Daí eu vou citar todos aqui, só para o pessoal ter mais ou menos ideia de quais são esses fatores.
E aí a gente comenta um pouquinho sobre aquele que a gente comentou ontem, que não é só tentar minimizar 100% um fator de risco, né? Ou se dedicar a um, mas é que a gente pode viver no mediano, tentando não ter um declínio grande em cada fator, que eu acho que se você tem um declínio grande em um fator, ele pode determinar muita coisa. Então, vamos supor, escolaridade, baixa escolaridade, perda auditiva não tratada, hipertensão, sintoma de depressão não tratado, falta de exercício físico regular, diabetes não controlada, isolamento social, que a gente já foi falar também, consumo frequente de álcool, traumatismo craniano, poluição do ar, colesterol alto e perda de visão, especialmente a não corrigida. A baixa escolaridade ela é interessante, mas se a gente for pegar um homem do campo, ou um pescador, por exemplo, ele não tem uma escolaridade voltada para uma área acadêmica, mas ele tem conhecimento empírico sobre mundo e sobre vivência. E se ele tem uma capacidade muito grande de interagir com as pessoas e de trabalhar todos os dias e de nunca parar do começo da vida até o final, não é a escolaridade voltada à parte acadêmica que vai influenciar ele. Porque ele tem um conhecimento empírico em outra área, em um conhecimento de vida também. Mas essa baixa escolaridade está relacionada porque são fatores que a pessoa atrapalha até na comunicação com o tempo. E por isso que ela é elencada aqui dentro como esses fatores de risco. Porque, assim, só para deixar claro que às vezes a pessoa pensa que, tipo, porque eu sou da quarta série, eu vou ter uma demência, enfim, vai meio dessa forma. Os que eu citei são relacionados à demência. Tá? Realmente? Isso. Luciana, você perguntou uma coisa que eu esqueci de responder. Sobre medicações e fator de risco. Assim, já tem bastante evidência para a classe dos benzodiazepínicos, né? Principalmente as pessoas que fazem uso a longo tempo. Existem algumas medicações que estão em estudo, por exemplo, os inibidores de bomba de próton, tem estudos que causam relação, aí depois tem outros estudos que dizem que é neutro. Então, eu acho que ainda precisaria mais aprofundar. Mas a gente sempre diz muito que os benzodiazepínicos, eles são medicações, sim, que levam a fator de risco. É um fator de risco para a demência. Para a demência. Em torno de 80%, inclusive, um estudo feito na Califórnia, mostrando os benzodiazepínicos, que essas pessoas, né, os benzodiazepínicos são, né, os PAN, né, o diazepam, alprazolam, clonazepam e por aí. O sono, que também foi comentado, o Zolpidem. Né? Isso, ele fala, os tutores do sono, né? Eu acho. O Zolpidem, as pessoas recorrem muito, né, ao Zolpidem, ou às vezes a outra substância que ajuda, que tem ação depressiva e também indutora do sono, mas que mais como indutor do sono. Mas é importante ver até onde o que é que está gerando essa má qualidade do sono, né? O que tá simplesmente tomar um indutor. A gente está fazendo aqui um pouco de orientação mesmo. Primeiro, ver o que é que está fazendo a pessoa não dormir bem, né? Não dormir profundamente, que gere ele ter que recorrer a uma substância medicamentosa. Existem outras possibilidades, né, como algumas substâncias suplementares, que a gente pode falar depois, mas assim, a gente está falando do medicamento, e como a Ângela falou, da bomba de próton, que são os pantoprazol, omeprazol, e tem essa relação, mas também, às vezes, é um pouco controversa, mas não é o que fala muito que não vai usar, né? Porque eles atravessam a barreira hematoencefálica e eles alteram o funcionamento de uma enzima que é a acetilcolinesterase. Então, diminui a probabilidade de acetilcolina, que é um neurotransmissor da memória, né, da cognição. Então, como ele faz essa redução, então seria essa relação do inibidor do uso crônico desses medicamentos com a demência, com o déficit cognitivo ou mesmo com Alzheimer, mas ainda não está assim batido o martelo. Mas, de qualquer forma, não deve ser utilizado nenhum medicamento de uso crônico sem a necessidade, né? Sem o acompanhamento. Luciana, né, a gente ressaltando a importância, né, da saúde mental. Isso. Porque o tratamento, as estratégias não medicamentosas,
como a psicoterapia, a meditação, todas as terapias, né, que a gente dispõe hoje, alternativas, integrativas, para cuidar de todas essas alterações, do sono, do humor, coadjuvantes ao tratamento medicamentoso. Né? Isso. E hoje nós temos muitas implementações vitamínicas que podem colaborar não só com medicações psicotrópicos, né, mas Uhum. também, além dos psicotrópicos, isso pode ajudar nesse tratamento e manter essa estabilidade. É. Porque às vezes a gente fala assim dos tipos mentais, transtorno de humor, por exemplo, depressão, mas não é só uma questão psíquica, é que isso causa uma modificação na interação fisiológica, né, no É. cérebro, a longo prazo. Nós Isso. temos alteração no cérebro. E isso pode levar a um processo demencial, né? Porque às vezes as pessoas, já ouvi muito, acho que Ângela também, no consultório dela, né, vocês, né, também profissionais, escutam muito isso, não era, não, era demência, né? E aí, assim, as pessoas confundem muito, que a demência é exatamente a demência, que causa demência. Uhum. Os doentes que causam demência, né? Isso. Mas a demência, ela pode ter uma origem, pode ser acelerada por outros tipos de processos, como os transtornos mentais, por exemplo. Como a Angela falou, é um campo ainda muito em processo de investigação, né? A gente ainda está nesse processo investigativo de causa, mas nós sabemos que o que pode, já sabemos o que pode ocasionar ou que pode antecipar. Porque às vezes eu acho interessante que a Angela fala na questão genética, até a pessoa está descobrindo que tem um gene, a mutação genética para o Alzheimer, então você vai ter o Alzheimer? Não necessariamente. Hoje, o estudo do gene já mostra isso. E nós temos vacinas que podem fazer com que esse gene entre, digamos, em atividade ou não entre em atividade. Uhum. Né? É. Então, isso é importante a população saber, porque nós temos aí os fatores que podem auxiliar esse gene, e aí sim, fazer com que ele desenvolva, digamos, que ele entre em atividade e possa desenvolver a doença. Ou não, nós Ou não. podemos simplesmente ter fatores que limitam essa atividade desse gene para não se desenvolver. Né? Porque se você vai gerando aquele estresse oxidativo sempre, né, Ângela, também, você vai gerando aquela neuroinflamação, vai ficando cada vez mais, se não cuidar daquilo ali, é um gatilho. Mas se você pode, com o estilo de vida, ou com a proteção é a proteção mesmo da saúde, o cuidado com a saúde, o cuidado em vários aspectos, você pode diminuir, ou você pode não silenciar esse gene, caso, né, seja algo voltado na genética, ou também expressar. E vocês, assim, qual é o primeiro sinal de alerta, assim, os principais sintomas do Alzheimer, mas assim, os primeiros sinais de alerta para que o próprio paciente que está, né, percebendo, ou os familiares, assim, pronto, eu preciso buscar ajuda, isso ligado a isso, assim, os primeiros sinais, assim como a importância do diagnóstico precoce e como os familiares podem perceber mudanças sutis, assim, que pode estar acontecendo nesse idoso, que leve a dar aquele sinalzinho, né, a luzinha acendendo para algo que possa buscar, assim, que possa ser evitado, e buscar ajuda. Para mim, Se quiser responder. é o seguinte, eu digo que o esquecimento ele é uma taxa de procura até significativa, mas como o esquecimento tende a ser normalizado, às vezes as pessoas só procuram ajuda com alteração de comportamento. Né? Mudança de estilo de uma personalidade, de uma pessoa que era mais recatada, que fica mais desinibida, ou então a pessoa realmente fica um pouco até mais apática, fica agressiva, vem agitações, vem alucinações, porque minha mãe está vendo criança de noite, não existe. Eu acho que esse é o maior motivo de vir. O paciente
para ele ter o insight de que ele está tendo dificuldade, é mais difícil. Geralmente ele vem trazido mesmo por alguém. Porque, principalmente se tiver uma alta escolaridade, ele vai criando ali estratégias para driblar a dificuldade que ele tem. Entendeu? Então, assim, na minha experiência de consultório, geralmente os filhos trazem, ou alguém da família traz, e quando a gente vai fazendo as perguntas, é uma coisa muito clássica, a pessoa não sabe responder, vira a cabeça para o lado do acompanhante, esperando que o acompanhante ajude. Assim, não percebe, é muito difícil a pessoa se perceber, não é impossível. Tem um caso sim que a pessoa se percebe esquecida, mas não se percebe com dificuldade na funcionalidade do dia a dia, então essa pessoa não procura ajuda. Ângela, é interessante, que você falou importante, interessante, é que a visão da alta escolaridade, ela realmente atrapalha um pouco o diagnóstico. Na minha prática, eu tenho percebido isso também. Não, né, mas assim, quando vão buscar algo, eu vejo que o idoso com alta escolaridade, ele é mais resistente. E aí, quanto mais tempo a gente está distante desse diagnóstico, de um pré-diagnóstico, enfim, para fechar um diagnóstico, a gente, as intervenções, tanto medicamentosa quanto mudanças de hábito, enfim, que gerem um prognóstico favorável para o tratamento, acaba sendo retardado, né? Acaba sendo deixado um pouco para frente. Então é interessante que... E assim, na literatura, se você for ver, do diagnóstico ao fim da doença, entre aspas, seria de 8 a 10 anos. Mas eu tenho pacientes com 15 anos de doença, que foram diagnosticados no início, iniciada a medicação que não recupera o que passou, mas tende a retardar. Se a pessoa tivesse os fatores que a gente chama de proteção, né? Cuidar da atividade física, tentar a vida social, realmente essa doença, ela é mais retardada. E do que um paciente que tem o diagnóstico mesmo precoce, mas que não tem interação social, não tem estímulo, nada, a doença é mais acelerada. Eu digo que a doença de Alzheimer, ela não é igual nem para dois irmãos gêmeos, porque tudo vai depender do estilo de vida da pessoa, como é o dia a dia da pessoa, como é a rotina da pessoa, entendeu? Então, é melhor vir procurar ajuda e a gente dizer assim, hoje não é, hoje, eu digo muito bem, hoje não é demência, hoje está parecendo ter um quadro depressivo, um quadro ansioso, que está levando a desatenção, aí a gente trata o humor e espera a melhora da cognição, não melhorou, a gente segue a investigação. E tem um papel muito importante de Ana Maria, e principalmente porque a neuropsicologia tem instrumentos mais específicos. A gente tem uma triagem de consultório, né? Tem alguns quadros que são bem óbvios, a gente consegue já fechar. Mas tem casos, principalmente esses de alta escolaridade, que a gente precisa demais da avaliação neuropsicológica. Porque a pessoa fica, como diz, usando estratégias para driblar as dificuldades, ou nega as dificuldades quando é questionado, como é que está pagamento de banco, administração da casa, tudo. Então, a gente precisa realmente que venha o parecer da neuropsicologia, porque aí vai muito mais profundo. E outra coisa, assim, que a gente não deve esquecer, que são os declínios cognitivos subjetivos, né? O que é isso? É aquele que não aparece nenhum declínio no teste, não aparece nenhum declínio na funcionalidade, mas o paciente percebe. Quem está fora não percebe, os testes estão normais, está tudo. Mas ele tem uma autopercepção que essa investigação não deve ser ignorada, mas também não deve ser supervalorizada, a gente tem que ter muito cuidado. É uma linha muito tênue, né? Que não merece, que merece um acompanhamento longitudinal, ou seja, muitas vezes aparece e a gente faz uma avaliação como um inicial de referência para fazer um acompanhamento se realmente esse paciente ele vai evoluindo ao longo do tempo. Porque nós sabemos que há um percentual bem significativo de pessoas com esse declínio subjetivo, né, principalmente como a Ângela falou, os de alta escolaridade, né, e que não aparece nenhuma, digamos assim, uma alteração nos testes, nem na funcionalidade,
porque tem muito recurso cognitivo para poder lidar no dia a dia com as suas atividades. Então, mas a gente vê que ao longo do tempo ele pode sim desenvolver um Alzheimer, né? Porque a reserva cognitiva ela é protetiva, né? E o que é isso? É exatamente essa autoescolaridade, esses recursos intelectuais e utilizados ao longo da vida, que formam uma espécie de poupança cognitiva, e que no envelhecimento a gente vai buscando isso. É aquela pessoa que, por exemplo, já esquece palavras, mas ela tem um vocabulário tão enriquecido que ela esquece uma, mas ela tem duas, três para poder substituir, né? Tem gente que fala assim, mamãe ou papai tá driblando. Ela consegue enganar a gente, porque a gente vê que ela esqueceu uma parte da conversa, mas já emendou com outra que não deu nem para perceber. Né? Porque tem recurso cognitivo e intelectual para isso. Né? Quando eu falo da questão, né, da escolaridade, a gente fala sobre isso. É que esses recursos, quem tem uma baixa escolaridade, mas tem uma vivência de vida, ele não tem tantos recursos intelectuais para fazer substituições, como a pessoa de alta escolaridade, né? Então, muitas vezes, a pessoa que tem alta escolaridade, que teve uma vida intelectual muito enriquecida, vai deixando, digamos assim, deixando passar. A gente vai deixando passar, né? Vai ficando muito... agora eu esqueci a palavra, né? Mas a gente não vai percebendo tanto, quanto outras pessoas que ficam muito perceptíveis. E aí a gente não dá o devido valor, né? Vai achando que não, que isso é do envelhecimento mesmo. E aí eu acho que a Ângela foi muito enfática, eu acho que a gente deve valorizar muito isso aqui nessa fala. É que nada deve ser levado com normalidade. Nem tudo deve ser levado com supervalorização, né? Mas a gente não pode tratar tudo com desvalorização a ponto de achar que colocar tudo num pacote faz parte do envelhecimento. Verdade, né? Porque mesmo fazendo parte do envelhecimento normal, há algo que está acontecendo e que precisa ser cuidado. Às vezes não é um processo demencial, às vezes não é um Alzheimer, né? Ou um outro tipo de demência. Às vezes é um isolamento que está levando a uma diminuição dessa estimulação cognitiva e que ali a pessoa implementando algumas ações vai melhorar, né? Mas não achar que isso daí é normal, porque isso sim, a gente colocando tudo isso no pacote de envelhecimento, a gente pode contribuir para que a demência ela se instale e ela ao longo do tempo ela vai aparecendo e vai piorando e vai se, né, apresentando um quadro aí mais difícil de reversibilidade. Em qual momento... não, eu tenho uma... Não, só conectando o que vocês já falaram, a Angela falou, a Ana falou também, é que cada um é diferente, né? Para um diagnóstico, para um rastreio. Tá todo mundo travado? Tô vendo só. Não, eu tô vendo você bem. Ok. Tudo bem. Tá não? Pronto. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Casos meus. Uma aluna idosa que eu acompanho há 3, 4 anos, por exemplo. Ela tem uma alta escolaridade. Tem uma pessoa que trabalha mais só algumas vezes na semana. E os profissionais que são mais próximos dela sou eu. E também ela vai para uma psicóloga, por exemplo, que acompanha ela há muito tempo. Só que quando ela vai para neuro, tem um geriatra também. Quando ela gosta muito de ir para neuro dela. Quando ela vai para neuro, é autorrelatado tudo. Então, tipo assim, nunca vai alguém que está dentro do convívio e que está... Não. Um idoso que mora com alguém da família e que alguém da família vai para a consulta e faz as observações. Então, é bem particular essa questão, porque, por exemplo, essa idosa, por exemplo, ela tem uma certa resistência pela escolaridade, como eu falei. Quando vai para neuro, para gerar alguma intervenção, isso e aquilo, é tudo auto-relatado. Então, tipo, como o neuro não tem diretamente contato com ela no dia a dia, não nota as mudanças. Mas eu, por exemplo,
Hoje, o padrão ouro do exercício físico para o idoso se chama exercício multicomponente, que eu trabalho vários componentes em uma mesma sessão de treino. Então, componente cardiorrespiratório, componente cognitivo, componente de força. Então, suponhamos, eu monto uma estação, e não é circuito, como o pessoal fala, eu monto uma estação de treinamento dentro de casa, até para fazer sentar e levantar. É um comando. Aí dependendo do nível de cada pessoa, tem idosos que têm uma demência já tem tal. Então eu faço circuitos pequenos com comandos pequenos. Quando não tem, eu deixo os comandos maiores. Então, sentar e levantar da cadeira 10 vezes com uma carga. Depois daqui, você vai fazer essa outra atividade que conecta a parte cognitiva da atividade. Teve um que eu finalizei uma atividade pegando um xadrez, colocando as peças do xadrez, e ela tem que espelhar essas peças. Colocar o outro lado, as mesmas peças na mesma sequência. Isso seria o final de toda a atividade. Depois de ela ter feito sentar e levantar, então ela teria que saber quantas vezes sentar e levantar. Tem que saber que depois de sentar e levantar, ela precisa fazer essa outra atividade que também tem uma proposta e que também depois ela tem que conectar as atividades. E eu percebo que há 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando tem um grau de demência já instalando, ele já perde essa capacidade de conectar as atividades. É o que, professor, agora, hein? E às vezes nem está tão difícil. Então, esses profissionais que estão mais ligados, ou então pessoas que são familiares, são pessoas realmente que conseguem perceber a sua particularidade, e aí fica mais difícil ainda. Pois é, isso que o Geninho falou, eu acho extremamente importante, porque quando a gente fala em mudança de hábitos, né, de vida, implementação de atividade física ou de atividade cognitiva, isso meio que assusta, né, as pessoas, assim, porque nós estamos lidando com uma geração que não teve isso na sua rotina, não teve isso nem nas suas opções de vida, de atividades, né? Então, hoje a gente tem uma gama dessa população que não é adepta da atividade física, da atividade cognitiva, e a gente, assim, não pode querer que mude tudo de uma vez. Mas pensando que mudando um hábito, na hora que você implementa uma ação, né, na vida dessa pessoa, por exemplo, a atividade física, a gente está mexendo com vários circuitos neuronais. É como o Geninho colocou, na hora que você vai para, por exemplo, uma musculação assistida por um profissional, então você vai ter que lembrar da sequência, você vai ter que interagir com ele, vai ter que compreender, você vai trabalhar a linguagem, a interação, a percepção, a memória de trabalho, né? Então, a memória sequencial. Então, são várias habilidades que a gente vai trabalhar numa atividade que foi implementada. Então, não precisa também, às vezes a família vai muito ansiosa, né? E quer implantar tudo de uma vez, e quer modificar toda a vida do idoso. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a motivação ela é muito importante para adesão, né? Para adesão às atividades. Porque não adianta a gente encher ali aquela rotina, né, superlotar de atividades, porque também vai causar um estresse, e a gente vai causar uma desmotivação e eles vão abandonar ou não vão fazer com tanta, né, com tanta euforia, como deveria, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que também, todo um cuidado que merece, né, assim, até mais discussões, 10 áreas dessas a gente falaria, viu, Luciana? Né, Ângela e Genil, a gente teria, assim, várias para falar sobre esses cuidados, mas eu acho que aqui a gente está deixando recados em que as pessoas possam pensar e procurar, né, sobre isso, pelo menos no básico. Você perguntou assim, que momento de procurar ajuda, né? No momento em que a gente perceba que aquela pessoa já não funciona como funcionava antes. Agora, não é como antes, aos 30 anos de idade, né? Não, é como antes, há 5 anos, há 2 anos. Há algo que eu estou notando que está diferente, né? Seja lá o que for. Então, eu vou para um profissional para fazer essa investigação, porque há multifatores que podem estar interferindo nessa modificação.
né? O geriatra, o neurologista, o psiquiatra, o psicogeriatra. Era isso que eu ia perguntar, e você já vai saber em qual momento já foi respondido e em qual profissional a pessoa mesmo ou familiar, que às vezes recebe primeiro, qual é o quê? É o médico geriatra, é o psiquiatra, é o neurologista, o que é mais afim para esse tipo de doença, para o Alzheimer. Vai para o neuropsicólogo, porque os outros profissionais, né, eles, muitas vezes também, às vezes o educador físico daquela pessoa percebe, o Isso. nutricionista percebe, né, o psicólogo, por algum outro motivo, percebe, algum profissional que está mais em contato com a pessoa. Mas qual seria, assim, no caso do profissional médico, qual a especialidade? Eu vou falar por mim, né? Porque assim, eu concordo com você, porque qualquer profissional que estiver atendendo uma pessoa idosa ou até próximo ao envelhecimento e que esteja percebendo essas modificações, pode encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, para uma avaliação geriátrica ou neurológica, né? Eu geralmente encaminho assim, vá ao geriatra, se não tem um geriatra acompanhando, procura um geriatra, porque é um profissional que trabalha no envelhecimento como um todo, né? Porque assim, a avaliação neuropsicológica também depende, precisa excluir outros fatores, né, que não clínicos, que não sejam, né, da nossa área, que possam contribuir como uma baixa de vitamina, né, como um traumatismo, verificar se tem alterações na neuroimagem, e aí isso vai também, digamos, colaborar na avaliação. As pessoas acham que por ser uma doença neurodegenerativa tem que ir para o neurologista, também é um profissional que está apto a verificar, a diagnosticar, assim como o psicogeriatra, né, que trabalha com as alterações comportamentais. Então, essas vias, eu diria que são portas de entrada, né? Mas que esses profissionais, eles podem também encaminhar para outros, se houver necessidade de uma avaliação mais específica, né? Não é isso, Ângela? Exatamente. A gente trabalha muito em parceria, tanto com as outras especialidades médicas, quanto as outras profissões, seja da área médica, o que for. Porque, por exemplo, às vezes tem um caso que é confuso, e às vezes eu vejo que não é só um quadro demencial, tem alguma coisa lá associada de cunho psiquiátrico, e eu telefono para os amigos, psicogeriatras, peço para dar uma olhada nesse paciente, e a gente discute o caso, vê medicações, enfim, trabalha em conjunto. Uma coisa que é importante, que a gente até estava falando antes, eu esqueci de dizer, principalmente esse paciente do declínio subjetivo, que naquele dia a gente vai dizer, hoje não tem, mas que o paciente não perca o segmento. Quando você tem um médico geriatra, que não é o médico do velhinho doente, não. Todo dia eu bato nessa tecla. Geriatra é o médico do envelhecimento. Então, se a pessoa não tem só essa vez e nunca mais volta, ela vai ficar fazendo acompanhamento periódico, porque eu vou saber o status normal dela e vou prestar atenção em possíveis alterações futuras, né? Então, por isso que eu estou dizendo, a gente anda sempre em mão dada. Se o paciente, eu tenho um paciente comum, junto com o Geninho está dizendo, doutora, olha, fulaninha nunca mais foi, mas eu estou observando isso, eu já disse para ela voltar. Né? Por quê? Porque às vezes o paciente não volta, ou então alguém não traz ele de volta, e o outro profissional que a gente trabalha em conjunto, que vai na casa do paciente, dá um alerta que deve voltar, entendeu? É interessante porque muitas vezes alguns dos meus alunos voltam ao geriatra, voltam a algum médico por minha causa, no sentido, tipo, o pessoal da família, mas como se fosse normal. E a gente que estuda sobre o assunto, por exemplo, tem um contato com o aluno, às vezes um aluno 3 vezes na semana, então eu não só observo a mudança de comportamento em alguns hábitos, mas assim como tem um certo conhecimento para poder dizer, poxa, aqui já está começando a ter algo diferente. E o familiar às vezes não leva em consideração como, esquecimento, isso, aquilo. Então muitas vezes eu falo assim, olha, leva para esse profissional, dá esse direcionamento. Tem idosos meus que não tinha no geriatra. Nosso coração, sempre cardiologista, você vai, vou.
Aí vai para não sei o quê, não sei o quê. Mas não vai com geriatra? É. Tem até uma resistência. Aí eu falei, É não, porque é o ir pro médico do geriatra... velhinho doente. Aí não quer vir, não. Porque é como se levasse um É, carimbo assim, sou velhinho doente, eu não vou. Tá? então, É, já teve dois que, através de mim, foram para o geriatra, porque eu falo da importância de ter. Porque o geriatra tem um acompanhamento, né? E é interessante que as pessoas acham que só tem que ir ao geriatra quando envelhecer, né? Às vezes as pessoas dizem, e quando é que eu posso ir no geriatra? Eu disse, desde já. O processo de envelhecimento começa antes da gente se sentir velho, né? É verdade, é Então, assim, verdade. na questão da prevenção. E hoje nós temos recursos científicos, a ciência avançou muito. isso, com Nós temos certeza. recursos científicos para prevenção, para conhecimento, para a gente poder se amparar e poder mudar a própria vida e a nossa própria história. Agora, a gente Exatamente. precisa utilizar os recursos, né? É, Não adianta eles estarem lá e a gente, que eu, profissional da área, às vezes a gente fica assim, muito entristecido, porque sabe exatamente os caminhos que devem ser tomados, que devem ser percorridos, mas há uma dificuldade, uma resistência muito grande, porque isso depende muito de cada um, da sua própria mudança interior, né, do seu autoconhecimento e da sua automotivação para poder se cuidar, para poder ter atitudes, digamos assim, de autocuidado, né? Então, a gente sabe disso, mas eu acho que faz parte de todos os profissionais trabalharem nessa mesma linha, trabalharem nessa mesma direção, né, apontando a qualidade e apontando o quanto é benéfico, né, a gente trabalhar as mudanças de hábitos de vida, implementação de qualidade de vida, implementação de mudanças, para que a gente possa ter um envelhecimento longevo, mas também de qualidade, né? Senão não é. vai adiantar muito. Assim, o diagnóstico, sendo feito o diagnóstico, a constatação, né, que o paciente é um paciente que né, está com Alzheimer, qual é a condução por parte, né, do caso do geriatra, do médico, para iniciar o tratamento. O tratamento ele envolve uma equipe, né, multidisciplinar, que é o médico, o neuropsicólogo, o farmacêutico, o educador físico, o nutricionista, às vezes o terapeuta ocupacional em algumas situações, também. Assim, eu sei que tem vários profissionais de saúde que podem e fazem parte, né, desse conjunto para estar ajudando. Mas, assim, essa questão do acolhimento, do hábito, de estimular a neuroplasticidade, mas o que fazer com aquele diagnóstico? Recebeu aquele diagnóstico, o diagnóstico de Alzheimer. Então, como conduzir, né, até mesmo como lidar com o entorno dessa pessoa, os familiares, porque tudo é muito, né, gera aquela expectativa, aquele medo. O que é que acontece, Ângela, assim, eu dizendo para você, porque é a pessoa que deu o diagnóstico, né? E aí, o que fazer agora? É. Então, primeiro, eu digo que é um baque muito grande, né? Porque a doença não é uma doença do paciente, é uma doença da família. Então, a gente indica a terapia farmacológica, né? Quanto mais cedo, melhor. E associada também às medidas não farmacológicas. A neuropsicóloga não vai só dar o laudo, né? Ela também vai ela tem um papel importante na reabilitação neuropsicológica, a reabilitação cognitiva desse paciente durante o processo. O educador físico vai manter, sim, sua atividade física para manter esse idoso mais funcionalmente independente na medida do possível. O nutricionista vai ver, porque se tiver comorbidade, se tiver sarcopenia, a gente vai ter que ajustar essa alimentação. Isso. Fonoaudiólogo, se o paciente começa a ter distúrbio da deglutição, está guardando comida, está engasgando quando está comendo, está tossindo. Fisioterapia para reabilitação de marcha, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória. Terapeuta ocupacional também trabalha. É uma gama de pessoas que trabalham em conjunto. Eu digo que um junto com o outro, certo? Não é
um tratamento acima do outro. Eu acredito que todo mundo se complementa. E quando a equipe acompanha o paciente, a gente acaba conversando entre si e alinhando algumas coisas. Por exemplo, às vezes a gente faz uma medicação que é a primeira escolha para o paciente e no paciente teve um efeito adverso. E a família às vezes não diz, mas o profissional que às vezes está acompanhando pacientes, doutora Ângela, fulaninho está dormindo muito, ou então está enjoado, não está conseguindo comer. E tudo isso a gente vai ajustando, porque não é uma receita de bolo. O remédio que é para Zeni não é para Ana Maria, entendeu? E assim por diante. Então a gente vai adaptando. Existem as escolhas. Medicação para retardar a doença, medicação para sintomas de agressividade, de sintomas de humor que vem associado. E, não menos importante, essa família se capacitar, se orientar, inclusive, às vezes, até ter apoio, suporte psicológico para poder seguir essa jornada, tentando que seja o menos difícil possível, porque eu sei assim, o mais leve possível, às vezes a gente não consegue, mas o menos difícil. Quanto mais as famílias se educar sobre a doença, sobre o que pode intervir, o paciente vai se beneficiar, sim. Né, que você falou do neuropsicólogo, Ana, quais são as principais atividades cognitivas, assim, ou terapias que auxiliam, né, para melhorar essa qualidade de vida desse paciente? Assim, essa questão até para o impacto emocional e psicológico dos familiares é muito grande, né? Mas você, geralmente, assim, aquele acolhimento, o que é que você normalmente, assim, gere isso? Olha, a gente tem que levar em conta a pessoa, né? A pessoa que recebeu o diagnóstico. É uma pessoa que já teve uma vida e tem uma propensão ao isolamento. Não adianta colocar essa pessoa num grupo de estimulação cognitiva que ela não vai se adaptar, né? Então, a gente tem que levar em conta as particularidades. Além disso, a gente leva em conta o que a avaliação mostrou, quais são as áreas que estão deficitárias e quais são as áreas que estão ainda preservadas para que a gente possa trabalhar, para que elas possam estimular outras áreas. Então, a gente não pode também esquecer das áreas que ainda estão preservadas, né? Porque são elas que vão trabalhar e vão, digamos assim, estimular as áreas que estão fragilizadas e enfraquecidas, né? Mas eu acho que primeiro traçar o perfil de personalidade, como é essa pessoa, do que é que ela gosta, para que a gente possa inserir um programa de reabilitação compatível com ela. Segundo, esse programa também vai envolver a família, porque muitas vezes a família quer demais que a pessoa faça coisas e a gente tem que colocar para ela que é lento, que não vai voltar para o estado inicial. A reabilitação, a estimulação, ela não volta, às vezes retoma alguma habilidade, alguma capacidade, mas a tendência é que isso evolua inevitavelmente. Mas qual é o papel, então, da estimulação, da reabilitação? É frear um pouco o curso dessa doença, a velocidade com que ela aconteça, né? E fazer com que ela vá mais identificada e com menos impacto na funcionalidade. Porque o que é que mais, digamos assim, impacta a família? É essa pessoa idosa, ela se mostrar dependente e sem autonomia. Ou seja, ela não tem condições de tomar uma decisão, nem de fazer o que ela decidiu, né? Porque nós temos aí uma diferença entre autonomia e dependência. Então, a estimulação, a reabilitação, ela tenta o máximo manter a autonomia e a independência, ou semi-independência e semi-autonomia dessa pessoa. Quando já no estágio muito avançado, orientar essa família e como ela pode proceder junto a essa pessoa. Porque a gente pode entender o seguinte, nunca a gente vai dizer que o caso está perdido, né? Porque sempre, é como a pessoa acamada que vai fazer fisioterapia, às vezes as pessoas, para que ainda está fazendo fisioterapia? Né? Para não ficar lá todo enrijecido em cima de uma cama. Você precisa manter mobilidade do mesmo jeito. Quando a gente tem um paciente que está em processo de evolução no estágio moderado avançado, a gente tem que manter ainda essa pessoa para ter um pouco dessa, digamos, dessa capacidade de comunicação,
da fala, da compreensão, da interação. Então, as exigências, elas vão também diminuindo as expectativas de acordo com a capacidade né, da pessoa. Então, a gente sabe que à medida que avança, não adianta a gente esperar muito dessa pessoa, mas a gente vai esperando o mínimo e a gente vai, assim, tentando manter esse mínimo. Mas a família, eu acho que precisa ser apoiada. Eu tive uma mãe com demência vascular, né? E, assim, foram momentos muito difíceis, que, né, dessa instabilidade. Ainda bem que minha irmã, minhas sobrinhas moravam todas perto, mas a questão comportamental, eu acho que é uma das questões que mais impacta os familiares, né? Porque há uma instabilidade, essa pessoa se mostra uma outra pessoa, né? Uma pessoa que você não reconhece muitas vezes, com agressividade, com falas desconectadas, desorganizadas, né? Muitas vezes que não tem a ver com aquela pessoa que ela era, né? Então é como se você tivesse que reconstruir o seu pai, a sua mãe, o seu familiar dentro do papel que ele exercia, né? Eu digo muito, não é a gente se tornar pai ou mãe desse familiar, não. Não há, porque essa pessoa continua exercendo esse papel de pai, mãe, tio, avô, avó, né? Mas é compreender que essa pessoa já não tem aquela capacidade que tinha antes de exercer esse papel. E a gente agora tem que cuidar, né, desse familiar, apesar das nossas dores, apesar das nossas frustrações. Entender que nós também temos direito, enquanto familiares, né, os familiares de pessoas com demência, têm direito a sofrer, a ter raiva, a se chatear, a se revoltar, a não saber o que fazer, a querer ficar longe, a ter culpa, né? Por isso que a gente diz muito, busquem um lugar, né, uma psicoterapia, um acompanhamento, para você trabalhar essas suas emoções, porque quanto mais trabalhado você está, né, a pessoa que é familiar, mais você vai ter condições de lidar com essa pessoa que está ali sofrendo esse processo, né? Então, como a Ângela falou, é uma doença de impacto familiar e social, porque não para só na família, é na vizinhança, nos amigos, né? Isso vai impactando quem está ao redor. Eu acho que o acolhimento, quanto a gente puder dispor de instrumentos que possam nos colaborar para que a gente possa trabalhar esses sentimentos, eu acho que leve não vai ficar, né? Mas assim, menos pesado, digamos assim, né? Geninho, qual é assim, o papel, né, na prevenção? Claro que a gente sabe, né, a movimentação, principalmente o exercício, a força, ela ativa muito as conexões, como, né, o exercício físico, ativa conexões neuronais. Há exercícios específicos que ajudam a manter essa memória, essa autonomia, né? Até incentivar realmente a rotina dos familiares do paciente, a manter uma rotina assim, de movimento, até ajustando a casa, né? com móveis, assim, quando o idoso não pode frequentar, né? Uma academia, não quer, o que eu tenho visto. Então, na verdade, o idoso sem demência já é um idoso, a maioria dos casos, resistente para fazer exercício físico. E quando ele tem algum tipo de demência, ele é mais resistente ainda. Então, o meu papel, quando me procuram para trabalhar com idosos, é saber em que grau dessa demência, né, através do diagnóstico do médico, enfim, para saber qual é o melhor protocolo que eu posso usar. Existem vários tipos de exercícios que eu posso estar utilizando. Como eu falei, hoje o que se mais não só para demência e não só para o Alzheimer, mas para o idoso, enfim, trabalhar o exercício multicomponente, que é conectar as atividades dos componentes força, cardiovascular, cognitivo, na mesma sessão de treino, é o padrão ouro que a gente chama. Mas eu sempre falo que o mais importante é o movimento. Então, olha só, eu tenho uma idosa que antes da pandemia ela ia para academia sozinha, morava só, fazia todas as atividades dela, enfim, visitava os irmãos. Pandemia, isolamento social e
E aí a família meio que prendeu muito também, por uma questão de segurança, enfim. E depois daí, ela passou a se exercitar mais, porque ela só ia para academia 2 vezes, já fez comigo 3 vezes, só que o quadro demencial dela se instalou de uma forma muito grande, porque o contato social dela era muito baixo. Daí uma pessoa ficou trabalhando dentro da casa dela para ajudar nas coisas, e ela deixou de fazer as coisas dentro de casa. Então, o que eu falo é importante fazer força, porque a força dos membros inferiores tem uma relação muito grande com demência, e isso já é bem claro hoje. Só que eu faço força com ela 3 vezes na semana, e só que ela passa o restante daquele dia que fez aula comigo deitada, e o restante da semana deitada. Ela não consegue bater a quantidade de mínimos de passo diário para a pessoa se considerar sair da inatividade. Então, eu tenho pessoas que são inativas, eu tenho pessoas que são ativas, mas são sedentárias. E tenho pessoas que estão no nível que não são sedentárias. Então, se exercitar 150 minutos por semana, na atividade leve, moderada, tá na zona de sair da zona do sedentarismo. Porém, se eu considero que essa pessoa faz esses 3 dias, por exemplo, de 50 minutos, que dá 150, e ela passa o dia todo deitada, ela não está conseguindo atingir a quantidade de passos mínimos. Então, ela está inativa. Então, existe sim um padrão ouro, que é esse tipo de atividade, mas o que eu mais bato na tecla é a questão do movimento. Vou dar outro exemplo. Tem outra aluna, hoje 74, faz um ano que a gente começou a treinar. Ela nunca fez exercício físico antes. Esporadicamente fazia uma caminhada. Mas ela se aposentou, ela tem um escritório de contabilidade e ela todos os dias vai para esse escritório, todos os dias trabalha, até hoje. Tem um contato social, tem uma equipe, resolve problemas, né? Gera novas conexões, como a Ana falou. Então, lembra, se tem algum probleminha para resolver, se tem alguma coisa ali, se tem um convívio social, se tem uma comunicação, eu estou sempre fazendo com que o meu cérebro, essa questão neuroplástica, está se renovando, criando novos caminhos. E aí ela começou a fazer isso comigo, tem uma quantidade de força X, e durante um ano ela ganhou uma quantidade de força absurda. Assim, tipo, olha só, mas ela começou com 73, mas é que ela nunca parou de se movimentar. E aliado a isso, ela é uma pessoa que sempre comeu pouco, ela tem um corpo slim, um corpo magrinho, sabe? Então, existe sim a quantidade X de exercício que tem que fazer, é 150 minutos. Que a Organização Mundial de Saúde fala para a gente se tornar uma pessoa ativa, sair do sedentarismo. Só que diante de uma instalação de uma demência, seja ela qual for, eu preciso ter movimento. E aí, a cada passo que a doença se instala e a cada grau, você vai deixando o idoso menos ativo fisicamente. Vai chegar uma hora que ele vai ser inativo fisicamente pela instalação da doença. Que ele vai parar de fazer as coisas. Ou seja, tem idosos que começam comigo com uma força muito grande, assim, e com a demência já instalada ali, mas tem muita força. Na hora que eu puxo a liga, eu sinto tal, não sei o que tal. Só que ele começa a deixar de fazer exercício dentro de casa, deixar de fazer as coisas. E a força dele vai cair bruscamente. Mas inicialmente ele tinha força. Hein? Foi a demência que se instalou de uma certa forma que deixou ele incapaz de fazer as outras coisas. Então, minha recomendação, e aí, aqui é interessante porque a gente está falando para as pessoas que muitas vezes não tem como ir à academia. Minha mensagem é, se movimentem. Geninho, eu tenho 50 anos, tenho 60 anos, eu faço caminhada todos os dias, ótimo. Uma hora você vai precisar fazer força. Mas se você faz caminhada todos os dias, já é muita coisa, já é muito bom. Segue regulamentar sempre, né? Tipo, tem uma priorização, tá ótimo. Geninho, eu caminho 10 minutos para ir pro meu trabalho, volto mais 10 minutos, faço coisa dentro de casa, tal, ok. Faz 2 vezes uma academia, ganha força ali. O segredo está no movimento. E não... Geninho, eu faço 2 vezes... na academia, só que meu trabalho eu passo o dia sentado e quando chego em casa eu não faço nada.
tu vai ter uma certa repercussão positiva, mas tu precisa se movimentar para a quantidade. Existe uma quantidade de passos diário para cada ser humano. É quantidade mínima de passo diário. É de andar de um canto para outro, mesmo que seja dentro de casa. E as pessoas estão deixando de bater esse passo, essa quantidade de passo diário. Então, vamos considerar o mínimo, que é a quantidade de passos. Através daí, eu tenho uma questão do exercício físico, que seria 150 minutos. E a partir daí, eu posso ter um direcionamento maior ainda de um treinamento, com personal, isso. Mas eu não tenho um personal. Né? Aí, casa com os outros fatores. Tenta não ter uma circunferência abdominal grande, tenta controlar a diabetes. Deixa. Aí eu tenho, Geninho, não tem problema, está controlado, tem um acompanhamento médico, está controlado, tem um convívio social bom. Então você vê que você tem alguns fatores de risco que você tem ali, que já estão instalados, porque são coisas cronicamente que as pessoas desenvolveram, mas estão controladas e se movimentam e tem um contato social. A maior prova de que esse fator de risco eles abalaram muito as pessoas foi na pandemia. Porque pandemia, convívio social muito, aí as pessoas, quem fumava passou a fumar mais, quem bebia passou a beber mais, quem tinha pouco contato passou a ter menos contato, quem se exercitava não se exercitava. Aí tem vezes ganhou peso. Então vê que realmente com o contato social, geralmente, são fatores que muito professor. Não, sério. E outra coisa importante, né, também, essa questão, como você falou também, Ângela, Ana, a idade, que para a gente caminhar aqui para o final, a idade que normalmente é atingida por essa doença é a pessoa idosa, é o idoso. E o idoso, ele normalmente, ele tem, pode ser até que alguns não tenham, que ótimo, assim, com o estilo de vida e tudo, o ideal é que o idoso não tenha comorbidades, né? Já entre se torne idoso com saúde, né? Já tendo, né, não tendo sobrepeso, não tendo doenças relacionadas a diabetes, ou hipertensão, ou hipertrigliceridemia, mas esse idoso que tem também, além de estar tomando o que vai precisar tomar, né, ele vai estar, é polimedicado. Então, tudo isso tem que ser avaliado também, porque até para aderir a mais outro tratamento. E é importante, assim, mostrar aqui essa questão mesmo do que ele vai utilizar, da importância do intestino, né? Como a Ana falou, dessa questão da absorção dos nutrientes, como é que está essa conexão intestino-cérebro, o que é que ele vai precisar estar utilizando também, às vezes, de uma reposição vitamínica e mineral, de algo mais específico para aquela pessoa. Mas você queria falar alguma coisa sobre isso, Ângela? Uma coisa ligada a essa parte, algo específico de alguma suplementação que você acha importante, que você costuma utilizar nos pacientes? Às vezes as pessoas falam muito, né, da creatina, pela questão da bioenergética cerebral, isso não é só na parte de força, mas quando o também. paciente vem para avaliação, a gente faz toda essa parte laboratorial, vitamina B12, vitamina D. Eu até peço proteínas totais, frações, a gente se puder mensurar massa muscular. E quando o paciente começa a atividade física, se ele não tiver nenhuma contraindicação, problema renal mais sério, tudo, a gente realmente indica, né? A suplementação com creatina ou whey protein, mas que geralmente faça em conjunto com a nutricionista para ver outras necessidades do cardápio. Mas se for pensar numa receita grosseira, poderia ser assim, mas é porque cada paciente é um paciente, né? Não adianta eu oferecer creatina a um paciente que não faz atividade física. Isso mesmo. Né? Não adianta. Então, a gente tem que ver paciente a paciente a necessidade de cada um. E eu acho importante também, eu separei umas perguntas. Eu estou perto do telefone que está baixo. Está baixo a minha voz? Eu fico, por isso que eu estou mais perto, mas estou ouvindo. Tudo ok. Eu separei algumas perguntas aqui. Na verdade, são duas perguntas que eu achei interessante
que colocaram no direct. Uma coisa foi, é verdade que a perda da memória do paciente com Alzheimer é uma perda recente, quer dizer, uma perda recente. Ele se lembra do que foi no passado e não consegue se lembrar, tem mais dificuldade de se lembrar de casos, né, recentes que aconteceu recentemente. Isso procede? Se eu cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Se a memória antiga fica preservada e perde a memória recente, não é isso? Isso mesmo. Inicialmente, nas fases iniciais, a gente diz que tem a perda de memória episódica, né? Memória de trabalho, aquela memória do aprendizado recente, de dar o recado, de ficar, de você ensinar um comando e a pessoa não conseguir gravar. Mas nas fases mais avançadas da doença, ela chega, assim, a mexer nas memórias mais antigas. Só que as pessoas tendem a subestimar, porque dizem assim, não, mamãe conhece todo mundo lá em casa, conta tudo da infância dela, mas vai dar uma lista para ela anotar um negócio, não consegue. Ou então você aplica a avaliação cognitiva e tem muita perda. Né? E a avaliação cognitiva deixa claro que a gente tenta descartar o viés de escolaridade, né? Adaptado para cada pessoa. Então, essa história de que lembra tudo do passado, a gente tem que inicialmente focar realmente na memória recente, né? Na capacidade de aprender coisas novas. Se você ensinar um comando que, teoricamente, aquela pessoa instruída saberia, como usar um novo e-mail, ou acessar um vídeo no YouTube, e você ter que ensinar de novo, ensinar de novo. Mas eu já até ouvi um vídeo muito bacana daquela filósofa Andrea Vermont, que ela disse que quando visita a mãe, que perdeu a irmã dela, né, uma filha, quando visita a mãe, todas as vezes ensina ela a entrar no canal do YouTube, porque ela gosta de ver os padres, não sei o que, não sei o quê. Aí o outro irmão disse assim, não adianta que ela está esquecida, semana que vem, ela nem sabe, depois da mãe, ela fez, não, tem problema, eu venho visitar, eu ensino de novo. Então, assim, é uma questão da paciência também, sabe? A gente sabe, se não tiver paciência para essa fase do ensinar, muda o foco, né? Muda o foco, vamos pensar em outra coisa, ou vai ter um momento de respiro, volto, porque não é porque a pessoa quer, ela não está fazendo de teimosia, né? E assim, até lembrar que algumas vezes não é só memória. Às vezes começa a apresentar, né, dificuldade em outra área, na linguagem, no acesso. Por exemplo, a pessoa vai falar e aí não vem a palavra, né, ou não consegue ter um discurso livre, né, fluido. Começa a ficar quebrado e aí não conta a história toda. Ou então, nas funções executivas, começa a não saber chegar nos mesmos lugares que ele chegava antes, sabia? Uma certa desorientação espacial, né? Então, às vezes, se apresenta com outras configurações. Mas as pessoas acham que só a memória é que é a prejudicada, né? Muitas vezes, o que se apresenta não é a memória, pode ir por outra habilidade, e aí a gente vai chegar na memória, né? Ou vice-versa, né? A memória também depende de outras habilidades. Como o Geninho falou, né? Ele fez a série, depois o que eu vou fazer no final? Então eu não sei, não consegui mais, daí pro xadrez. Uma pessoa que pergunta, ou conta uma história várias vezes, ou que pergunta a mesma coisa, e as pessoas que estão ouvindo, às vezes, mas você já perguntou isso, mas você já falou isso, né? Como a Ângela falou assim, a paciência. Ao invés de observar, a gente está muito atento para corrigir. Corrigir menos e observar mais, para ver se realmente aquilo ali é pontual ou faz parte de algo que está cotidiano, entendeu? Bom, gente, então nós vamos finalizar, vamos fazer aqui o fechamento. Eu gostaria que vocês deixassem aí, baseado nessa informação, como a Ângela mesmo falou, né? Cada paciente é único e o tratamento deve ser personalizado. Isso com a Ângela, com a Ana, com cada paciente, né? A gente faz a parte da orientação farmacológica também, cada pessoa tem a sua individualidade, a sua necessidade, a sua especificidade.
E o diagnóstico, independente do que seja, não é o fim, mas sim o início da nova jornada. Então, eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem para todos os que estão ouvindo e que vão assistir também, porque a live vai ficar salva. Então, podem falar aí. Começo? Estou Pode falando ser. demais, assim. Não, a mensagem é o seguinte. Eu digo à família que ela não está sozinha, porque além do diagnóstico vem um monte de dúvidas, tá? E que a gente vai começar, se já não tem, uma parceria nesse processo todo de acompanhamento, tanto do paciente como da família, né? E tentar minimizar os desconfortos que podem aparecer, né? Fazer, às vezes, consulta só com a família, só com o cuidador de orientação, mas o principal é o cuidado com amor e atenção. Então, vão ter os dias, sim, de desespero, vão ter os dias de cansaço, vão ter os dias de culpa, mas a gente orienta as famílias que não são filhos únicos, ou então que às vezes não têm filhos, são sobrinhos, que tentem se revezar, tentem, porque não é fácil, criar uma rede de apoio para aquela pessoa que naquele dia folgar aquele dia, conseguir ir até bater papo com a vizinha, entendeu? Um momento de respiro, porque a gente sabe que o paciente que é calmo, tranquilo, ele não dá trabalho. E são as raras exceções. O mais comum é o paciente que vai dar trabalho, repetindo, quer ficar junto, delira, alucina, tem agressividade, entendeu? Então, a família, ela deve tirar todas as dúvidas, usar e abusar da equipe que tem para trabalhar em conjunto, e a gente dá o início a uma jornada para tentar ser menos desafiante possível. Ok. Eu vou continuar. A minha mensagem é para quem está ouvindo, que é mais novo e quer uma prevenção para as demências, porque tem muita gente que também está... Que a gente tem muitas pessoas ligadas ao fator genético, né? Se preocupa muito com o fator genético, porque na família tem isso e aquilo, e acaba se preocupando muito por conta disso, mas o fator genético, ele é um fator que deve ser levado em consideração, porém o estilo, né, de vida, ele conta muito, muito, muito para que você possa dar ou até não algum tipo de demência. Então, a minha mensagem é sobre movimento. Então, se tem um diagnóstico, você está um especialista para aquilo. É personal? Tá, mas esse personal trabalha com o quê? Trabalha com idosos? Ok. Além de trabalhar com idosos, ele trabalha com pessoas com demência? Então, se tem um diagnóstico, tem que ter um direcionamento. Tem que ter preparo para isso, né? Ter preparo. Eu sempre falo, modéstia à parte falando, mas o meu diferencial é a minha parte humana que eu tenho com os meus alunos. Por exemplo, tem aluno meu que eu estava hoje fazendo não sei o que, tem uma aluna, Geninho, eu não estou conseguindo fazer. Tu pode pedir um Uber para mim aqui? Aí eu peço um Uber. Todos os meus alunos, quando vão fazer aniversário, eu estou presente, os familiares gostam de... Então, é muito mais do que eu chegar lá e dar uma aula, sabe? E sair. Eu gero um vínculo com cada profissão, com cada aluno. Então, vamos lá. Se a doença está instalada, procura um profissional que tenha um certo direcionamento. E se você é uma pessoa mais nova, tem algum caso na família, quer prevenção, um dos fatores de risco é a falta de atividade física. A minha mensagem é: se movimente e tenha muito contato social. Certo. Okay. Não precisa, Genil, mas eu vou para academia. Vai para cada 2 semanas, faz suas caminhadas, se movimenta, vai ao shopping. O movimento é o que te dá realmente essa questão de autonomia. Por outro lado, preciso deixar uma coisa muito importante aqui. Lembra, exercícios que geram uma intensidade maior, ela faz contração muscular. Então, vamos lá. Se eu faço
na academia, eu tenho uma intensidade maior. E na minha intensidade maior, eu gero contração muscular. E na minha contração muscular, na parte de força, o meu músculo, ele produz enzimas no corpo que é muito boa para prevenção disso. Então, à medida que eu estou fazendo força, o músculo está liberando os hormônios que vai lá no teu e começa a tentar organizar e não estão organizando tanto. Então, lembrar, contração muscular, fazer força, então treinamento de força, tá? Produz hormônios e produz substâncias positivas, não só para a questão demenciais, mas para o corpo todo. Então, estar ativo é bom? Sim, mas é preciso em algum momento fazer força. Certo, não, com certeza. A força é. Por isso que a poupança de saúde, né? O músculo. Poupança de músculo. De músculo, né? Poupança de músculo. Todo mundo faz poupança de tudo. Tem que fazer de músculo também. E nunca é tarde para começar a poupança, viu? Não. Pois é. A minha começou em 83, uma aluna, né? Como eu te falei. Tá super bem. A minha fala é: nunca é cedo para buscar ajuda, para prevenir, nunca é cedo demais, a gente não deve adiar essas coisas, e nunca é tarde demais para tratar, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né, que nós somos seres humanos em processo de evolução, e à medida, enquanto estivermos vivos, nós vamos ter condições e possibilidades de evoluir, cada um dentro da sua individualidade, da sua singularidade, da fase em que está vivendo, se reconhecendo, mas sem parar, sem deixar esse processo, né, de ir adiante. Então, que horas começar? O mais cedo possível. Que horas parar? Nunca. Né? Nem quando se está acamado a gente para. E essa rede de apoio que a Ângela falou, acho que é fundamental. A rede de apoio, ela é familiar e ela é social, é de vizinhos, é de porteiro do condomínio, ela é de amigos, ela é de pessoas do trabalho, né? E nós, enquanto sociedade, precisamos nos conscientizar como é uma doença que tem uma abrangência muito grande, que está crescendo muito mais. Nós precisamos informar mais as pessoas, sermos multiplicadores desse conhecimento, para que as pessoas também possam se atentar a fazer o diagnóstico precoce. Porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior chance a gente tem de fazer um bom trabalho e um tratamento mais eficaz. E obrigada pelo convite, viu, Luciana? Muito obrigada. Eu acho esse momento muito importante. Parabéns pela iniciativa da Formule, né, em proporcionar esse momento de discussão, de reflexão, de esclarecimento, porque às vezes a gente, assim, eu me surpreendo com tanta informação, ainda chegam pessoas no consultório com informações muito contraditórias, né, Ângela? Muito equivocadas, e a gente precisa esclarecer. Acho que o esclarecimento é a primeira porta de entrada para a gente poder ter uma eficácia no diagnóstico e no tratamento, tá? Isso que essa questão, né, da interdisciplinaridade, do mútuo, é fundamental e é como você falou, detectar precocemente para começar a intervir adequadamente. O Alzheimer desafia, mas o conhecimento transforma, né? Por isso que a nossa live aí vem com essa ideia, né, do conhecimento, de levar informações, porque quanto mais falarmos e entendermos, mais nós vamos poder cuidar com dignidade, carinho e ciência. Eu quero agradecer mais uma vez a Ângela, geriatra. Obrigada Ana, a você, Luciana. Obrigada. Geninho, educador físico. Obrigado pelo convite. Vocês que estiveram aqui com a gente, disponibilizando aí os profissionais do seu tempo aqui para falar com a gente. E vocês que ficaram até agora, que a live aí está praticamente já com 1h30. E essa live ela vai ficar salva. Ela já vai ficar no Instagram, eu vou enviar para todos, para a Ângela, para a Geninho, para a Ana. E aproveita aí, segue a gente, o Instagram de todos aqui está na live, segue a Fórmula Farmácia, todo mundo vai estar mencionado, acompanha aí os conteúdos de todos, compartilha a live para chegar a mais famílias, né, que possam ter acesso. E vamos fazer a nossa foto.
Opa! Vamos aqui. Deixa eu puxar aqui, perto. Pronto. Amanhã sobe para o YouTube. E Ok. é isso. Obrigado Obrigado pela também. Uma oportunidade. boa E noite a adorei todos. conhecer os outros profissionais que estão aqui Com também. Também, certeza. Janine, prazer, viu? Prazer, Ângela, estar com você mais uma vez, viu? Mais uma Obrigada, vez, né, Ana? Luciane. Obrigado Parceria também. que é antiga. E... Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Beijo, Tchau. tchau. Tchau.